Oi, seja bem-vindo. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns conselhos que eu amaria ter escutado e você pode utilizar no seu ano de 2026 para que ele seja extraordinário. O primeiro conselho é sobre a autenticidade. Banque a si mesmo nesse ano. Eu acredito, diferente de algumas pessoas, que a autenticidade ela pode ser tirada de dentro para fora, sabe? Você pode extrair aquilo que existe dentro de você que talvez você nem saiba, ou que o ambiente em que você viveu não te estimulou. Uma dica é você sair um pouco das redes sociais e pensar no que você realmente gosta, porque muitas vezes você está sendo 100% influenciado pelas pessoas ao seu redor. Você assiste um blogueiro que gosta disso e daqui a pouco você também gosta, mas não necessariamente aquilo realmente é uma paixão sua. Então, tente descobrir o que realmente faz você vibrar. Eu acredito que a autenticidade está muito ligada àquilo que faz você vibrar na vida, sabe? Que faz seus olhos brilharem. Tente entender um pouco mais sobre isso, entender o que você gosta, as suas paixões. Segundo conselho é sobre planejamento. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, eu sou extremamente apaixonada. Eu fui da pessoa que não conseguiu usar uma agenda para uma pessoa que não vive sem um planner. Então, a minha segunda dica para o seu ano é: tenha um planner e planeje os seus sonhos, as suas metas. Muitas pessoas fizeram metas na virada do ano e muitas pessoas têm metas para o ano, só que você apenas ter metas não te fará conquistá-las. Você precisa criar um plano palpável para realizar aquilo que você deseja. Você precisa colocar isso de forma que qualquer um que seguisse aquelas instruções chegaria onde você quer chegar, porque existe um caminho. Então, o planner não apenas vai deixar a sua mente muito mais clara durante o ano, como vai te ajudar a conquistar aquilo que você deseja. O terceiro conselho é: acredite em você, mesmo que as circunstâncias te digam o contrário. Vão existir momentos no seu ano em que as coisas talvez não estejam tão legais, você não esteja vendo o fim do túnel, mas você precisa acreditar. Precisa acreditar em você, mesmo que o mundo inteiro não acredite. Precisa acreditar em você, ainda que as coisas pareçam difíceis. Então, acredite em você. Seja sempre mais positivo do que negativo. Eu acredito que se a gente tem mais disso pra dar, é disso que a gente encontra, sabe? Então, trabalhe esse lado, trabalhe em ver as coisas boas, trabalhe em tentar agradecer todos os dias. Olhe para a sua vida, olhe pelas coisas que você viveu no ano passado e veja quantas coisas incríveis aconteceram. E se você não viveu um ano talvez tão incrível assim, talvez esse seja o seu ano, 2026. Será um ano extraordinário. Então, comece a olhar para esse ano com esse olhar. Vão acontecer coisas incríveis esse ano. Comece a declarar que coisas incríveis vão acontecer. Isso é muito importante. A forma como você se vê e você vê as coisas molda cada uma delas ao seu redor. Então, como você vê o seu ano, como você vê o seu dia, como você vê a si mesmo, como você vê o seu cabelo, como você vê a sua pele, como você vê o seu corpo, depende de você. Porque você pode mudar, você pode tomar decisões diferentes, mas se você não consegue encontrar algo bom nas coisas, será que um dia você estará contente? Será que um dia vai ser o suficiente? É uma boa reflexão. O quarto conselho é que grandes coisas exigem grandes renúncias. Então tudo que é muito grande vai ter um preço grande também. Vamos dizer que esse ano você tem um plano de passar no vestibular. Você vai precisar de uma entrega que você nunca teve antes. Talvez você passe um ano em que você mal saia de casa, mas porque você tem uma meta, uma coisa para realizar. Mas que depois que ela for realizada, você vai voltar e vai voltar melhor. Então, eu acredito que isso sirva para qualquer coisa que você deseja para esse ano. Tudo que é muito grande exige uma grande renúncia. Exige um preço, exige às vezes você não estar em alguns ambientes, exige você se colocar em outros ambientes, exige você se colocar em situações desconfortáveis, mas a recompensa sempre vale a pena. Então, a minha dica é que quando você tem grandes sonhos, tá? A gente tem vários planos durante o ano, mas você ter no máximo 2 grandes metas pro ano.
no máximo. Se possível, metas que você consiga dividir. Uma para a primeira parte do ano, uma para os primeiros 6 meses e outra para os segundos 6 meses. Porque metas muito grandes geralmente necessitam de uma entrega mental e emocional muito intensa para serem realizadas. Então a minha dica é que você separe elas dessas formas, porque facilita muito na execução no seu dia a dia. A quinta dica é que a disciplina vai te levar onde a motivação não consegue. Talvez você já tenha escutado falar sobre isso, mas eu preciso enfatizar mais uma vez. Você começa o ano extremamente motivado, vendo um monte de coisa, e vai ser diferente, vai ser diferente. Mas existe um momento, e todos nós já passamos por isso, existe um momento no ano em que você já está cansado, você já não está vendo mais nada, e que você precisa carregar uma disciplina. E a disciplina, ela vem muito daquela segunda dica que eu dei pra você do planejamento. Ela vem no momento em que você não, às vezes o seu emocional não tá junto, os seus sonhos não estão juntos, às vezes nem sua mente tá tão clara daquilo que você deseja, mas o seu plano é tão claro que você sabe exatamente o que você deve fazer e você vai fazer não porque você deseja, mas porque está traçado. Então, a disciplina vai te levar onde a motivação às vezes não vai conseguir. Existem alguns momentos em que a sua motivação às vezes vai ter uma queda e você precisa ter disciplina para se manter no foco. O sexto conselho é que o autocuidado é a base da autoconfiança. Você cuidar de você mesmo. E aqui eu não estou falando sobre gastar muito dinheiro, tá? Eu estou falando sobre você estar sempre tomado banho, com um perfuminho que lhe for acessível, bem cuidado, cabelo em ordem, com roupas limpas. Sabe, uma pessoa bem apresentável, uma pessoa que se cuida, que se valoriza, que se cuida tomando água, que se cuida se alimentando bem, que se cuida sendo organizada, que se cuida nos pequenos detalhes. O autocuidado é a base da autoconfiança. E se você não é fiel a você, você não é confiante, você não é fiel a você. E eu vou fechar até com um ponto que talvez você tenha pensado nisso quando eu disse sobre os outros conselhos. Às vezes a gente se importa com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas acham. Só que eu quero que você pense comigo por 1 minuto. Pense agora nas pessoas que talvez você se importaria. Quem são essas pessoas? Elas são uma referência para você? Elas pagam a sua conta? Qual é a relevância tão grande nelas que te faz temê-las? Outra pergunta: se elas estivessem no seu lugar, elas teriam medo de ser elas mesmas? De realizar, de fazer, de correr atrás, de talvez passar um pouco de vergonha, mas de começar? A maioria das pessoas, se pensassem apenas em si, nunca deixariam de tentar coisas novas. Até porque você pode falhar na frente das pessoas, isso não é nenhum problema. Mas eu acho que o maior arrependimento dessa vida é não ter tentado. O maior arrependimento é, cara, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse sido mais eu? Sabe por que algumas pessoas se sentem mal quando alguém super arrumado chega no ambiente? É porque essas pessoas poderiam ter se arrumado mais. Essas pessoas poderiam ter sido mais autoconfiantes. Essas pessoas poderiam ter agido diferente. E aí quando a autoconfiança do outro, o autocuidado do outro mexe com elas, fere elas, porque elas não conseguem ser, porque elas não conseguiram fazer. Mas em 2026, seja a pessoa que faz. Se falarem de você, é melhor ser a pessoa falada do que a pessoa que está falando. Seja você em 2026. Termine o ano olhando pra trás e falando, cara, olha o tanto de coisa que eu fiz, olha o tanto de coisa que eu realizei. Olha como eu acreditei em mim. Porque uma pessoa que acredita em si, ainda que falhe, ela sabe que sempre conseguirá fazer novamente. Por exemplo, uma pessoa que é milionária, e ela é milionária aqui, não apenas no dinheiro. Se ela perder tudo, tão certo como essa luz, ela construirá novamente. Porque ela é aqui. E quando você se torna aqui, ninguém pode tirar de você, ninguém. Ninguém pode tirar. Então, esses são meus 6 conselhos para o seu 2026.
ser um 2026 extraordinário. Se algum desses conselhos te ajudou, por favor, comenta aqui. Se você tem algum conselho legal, compartilha, porque eu vou amar ler. E me segue se você gostou e fica para os próximos capítulos. Eu desejo aqui poder contribuir com você, talvez trazer um sorriso, talvez trazer uma visão diferente. E é isso, eu tô muito feliz, eu amo falar sobre isso, eu acho que é tão legal. E você pode pensar diferente de mim sobre algumas coisas, então coloca aqui também. Isso é muito, muito importante. Obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo.